Boa noite a todos. Para quem não tive o prazer de ver ainda, a casa hoje está um pouquinho vazia. Acho que pode ser por três coisas: a minha feiura, a minha voz pouca, ou então o tema que assustou um pouco. E eu não botei o negocinho, o passador está aí, acho que está funcionando. Ou simplesmente a proximidade do feriado, que eu acho que é isso. Bom, acho que se vocês não perceberam, eu vou voltar. Dá uma percebida no próximo slide aí. Já está pulando o carnaval ali. Até ele. Bom, vamos lá, gente. Então, vamos rogar a Deus e aos Espíritos bondosos que nos orientem nessa noite, para que nós possamos comentar, estudar, falar sobre esse tema. Muita gente tem medo, realmente. A gente brinca aqui, mas tem muita gente que tem medo do que a gente vai falar e às vezes não quer vir ouvir. Já ouvi isso, né? A primeira vez que eu falei, nem lembro mais quando foi em 2010, foi no GELV, alguém falou assim: nossa, palestra é muito pesada, não dá para ouvir não. Mas é pesada por quê? É a consciência, né? Empresta a página que foi lida, quem está com ela aí, por favor, só um minutinho. Bom, para a gente iniciar, gente, o que a gente tem para falar? Obrigado. Que o ser humano, ele sempre necessitou de diversão. Essa diversão, ela pode distrair, pode amenizar uma dor, ela pode também revigorar o ânimo ou o cansaço, pode até ensinar, mas depende muito dessa diversão, de qual a diversão que nós vamos ter. Mas o interessante é que nós, seres humanos, a gente, apesar de sermos racionais, ou seja, raciocinamos, a gente ainda não consegue despojar de toda essa animalidade que nós temos intrínseco no nosso ser. Animalidade, sim, não é palavra minha, vocês vão ver mais à frente, inclusive de uma personalidade espírita, um espírito muito elevado. Então, o homem, ele sempre inventou diversões perigosas e se rejubila por tal. Então, a gente vê algumas brincadeiras, alguns brinquedos, algumas coisas assim que acabam até causando suicídio, sem a pessoa saber que aquilo ali é um suicídio. Por exemplo, bungee jump, não sei o que, é pular de uma corda, de uma ponte alta, sendo que lá embaixo é só pedra, árvore. Meu Deus, gente. Não é difícil. Então, isso aí está impregnado no nosso ser. Então, isso já vem desde lá atrás até hoje. E quando que a gente vai parar para melhorar essa nossa condição? Diversão é necessária, como nós falamos, mas tem que ser uma diversão sadia, uma diversão até que ensine, E esses dias, ontem eu estava vendo um videozinho no YouTube de que teve alguém, um pai, chegou acho que no banco ou no comércio, não me lembro agora, e ele foi com uma menininha, de vez em quando ele ia sempre, então lá tinha uns quadradinhos assim de piso, e a menininha chegava e pulava a amarelinha. Acho que a Luana ela sabe? Sabe? Ai, que bom então pulava a amarelinha. E aí o comerciante, vendo as filmagens, ele foi e desenhou uma amarelinha. Então a menininha sempre ia lá, mesmo sem o pai. Era um mercadinho, pelo jeito, de condomínio. E aí, surpresa, daquele comerciante que tinha aquele mercadinho. Homens, mulheres, até idosos entravam, quando via amarelinho, olhava para um lado, a câmera estava lá atrás, pulando a amarelinha. São diversões sadias que a gente hoje em dia não tem mais, Mas vamos lá. Isso aí eu estou dizendo por quê? Por causa do carnaval. Que não adianta a gente dizer que não, falar que não, mas é uma brincadeira que traz sérias consequências para nós, tanto no corpo físico quanto para o espírito. E a gente vai ver isso aqui, tá? Aqui está o negócio do palestra. Então nós vamos falar sobre, aquilo é uma capa antiga do livro, eu estou com ele aqui, aquela mesma capa, tem uma outra capa antiga e tem uma capa nova que tem um
homem com a cabeça baixada. Então, nas fronteiras da loucura, Divaldo Franco, pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda. Manuel Filomeno de Miranda foi um espírita baiano, nasceu em 14 de 11 de 1876 e desencarnou em 14 de 7 de 42 aos 62 anos. Quer dizer, não ia completar ainda 62, né? Então, esse livro é uma obra mediúnica. Nesse livro, Divaldo que psicografa, mas nós temos algumas personalidades espíritas que nós vamos ver mais à frente. Então tá aí, para quem não conheceu, excelente espírita, excelente orador baiano, foi presidente da Federação Espírita Baiana, Comunhão Baiana de Espiritismo, um monte de coisa lá. E ele tem alguns livros que eu trouxe aqui, e dele mesmo tem dois que eu preciso do auxiliar. Ele deixou a prática mediúnica, que ele falava muito, a prática mediúnica espírita, e também tem um outro aqui, Obsessão e Desobsessão de A a Z. Esse aí é dele mesmo em vida, né? E os outros, a maioria foi pelo Divaldo. E os livros que o pessoal mais conhece dele atualmente é aquela trilogia do como é que fala? Amanhecer de uma Nova Era, Perturbações Espirituais, Transição Planetária. Transição, só li Transição. Então ele trouxe por Divaldo esses livros, tá? E aí, para a gente falar de carnaval, o que é o carnaval? Do latim carnevale, onde carne mesmo, vale a Deus, tá? E agora? Dá uma aqui mais tela, por favor. Isso, obrigado, hein? Ou seja, o carnaval seria a terça-feira gorda, que é a terça-feira do carnaval, né? Ou seja, segundo a Igreja Católica, o último dia permitido comer carne para a Igreja Católica, tá? E carnaval também podemos traduzir assim, carne nada vale. A carne nada vale nesse dia, porque as pessoas se jogam mesmo. O corpo ali vira um pandemônio, como diz, né, o Manuel Filomeno de Miranda no início do livro. Por que o carnaval é uma data móvel? Vocês já repararam, né? O ano passado em fevereiro, esse ano em março. Por quê? Rapidamente. A data do carnaval é calculada com base na data da Páscoa. Então a Páscoa também, né, móvel. Então vamos ver por quê. O que acontece? Que acontece no primeiro domingo após a primeira lua cheia, que ocorre após o equinócio de março, aqui no nosso hemisfério sul. O carnaval acontece 40 dias antes da Páscoa, 47 dias. Então, se vocês contarem da terça-feira até a Páscoa, são 47 dias. E aí, como é que se calcula isso? É um cálculo matemático, um cálculo astronômico bem complicado. Não dá para explicar. Fui tentar uma vez e perdi tempo e atrasou. Então não dá. Mas tem na internet. Coloca assim, como se dá o equinócio? Ele vai explicar tudinho direitinho lá. E a partir dali é feito esse cálculo. Isso vem, gente, desde o Egito Antigo. Na pirâmide eles já descobriram isso. Então vem com o pessoal lá de Capela, tá? Equinócios acontecem 2 vezes por ano, quando o dia e a noite têm a mesma duração. Ocorrem quando o Sol está diretamente sobre a linha do Equador de cada planeta no Sistema Solar. Todo planeta aqui no Sistema Solar, os 9 tem isso, tá? Então quando o Sol está de frente para a linha do Equador, de um lado do planeta é 12 horas, do outro lado do planeta 12 horas de noite, tá bom? E aí depois, quando ele vira, mesma coisa se repete, por isso são 2 vezes no ano. No hemisfério sul, abaixo da linha do Equador, então, do sul da Terra, por exemplo, o equinócio da primavera indica que o inverno acabou, próximo ao dia 22 de setembro. Isso vai mudar com o tempo, tá? No livro A Gênese a gente sabe que a coisa está mudando, né? Lá está bem escrito a cada 25 mil anos. Enquanto o de outono marca o fim do verão, em 21 de março aproximadamente. O calendário diz 21 de março, mas às vezes, né? No hemisfério norte, as estações são invertidas. Quando aqui é inverno, lá é verão. Quando aqui é outono, lá é primavera, e assim sucessivamente. Por causa desse equinócio e da divisão do planeta. Tudo isso é explicável na internet, tá bom? O que é o carnaval?
O carnaval, então, eu tinha achado umas imagens sobre o equinócio, mas achei melhor não colocar, porque vai complicar mais ainda. Dividido em 4 períodos, o carnaval, então, nós temos o originário. Isso aí foi uma pesquisa grande que eu fiz lá em 2010, tá? O carnaval originário, 4.000 anos antes de Cristo, ao século 7 após Cristo, ou depois, perdão, antes de Cristo. Originário. O pagão, do século 7 antes de Cristo ao século 6 depois de Cristo, tá? Isso é um parâmetro, tá, gente? O cristão, carnaval cristão, tem, depois eu explico. Do século 6 depois de Cristo ao século 18 depois de Cristo, então até pouco tempo. Quem dormir vai para o umbral lá do carnaval. O contemporâneo do século 18 depois do Cristo aos dias atuais. Então, o carnaval até o dia de hoje. Então, são praticamente 4 períodos que o carnaval se divide. Vamos falar rapidamente o que é cada um. Carnaval originário tem como marco inicial a criação dos cultos agrários. Então, lá 4.000 antes de Cristo, cultos agrários aos deuses da fecundidade na Grécia Antiga, a deusa Ísis, e também na festa de Osíris, no Egito, que marca o recuo das águas do Nilo e o início da plantação em terras férteis. Tudo isso é história, né? Apesar de nós termos a deusa Ísis ali, o Osíris, mas é história, principalmente essa questão do Egito e das águas do Nilo. Então eles comemoravam com festas essas plantações, essa fecundidade das plantações, as colheitas e tudo mais, né? Saudavam-se com danças e cânticos para espantar as forças negativas que prejudicavam o plantio. Então eles cantavam, saudavam. Então era uma coisa saudável. Mas o homem, na era pagã, na Roma Antiga, aconteciam os bacanais, em homenagem a Dionísio, também chamado de Baco, o deus Baco, bacanal. E adoravam comemorar com orgias e bebedeira. Então, a coisa foi avançando, foi piorando, né? Foram introduzindo outras questões nas festas de plantios. Comemorava-se um carro com um enorme tonel que distribuía vinho ao povo em honra a ele, ao deus Baco. Não naquelas torneirinhas, ou o pessoal vinha com balde, é uma coisa assim, eu fui pesquisar, coisa bem complicada. Com o passar do tempo, a Grécia, nos pensadores, nos filósofos, a Grécia transformou a celebração em teatro, pois tornaram-se perigosas ao equilíbrio dos seus cidadãos. Na Grécia, a Grécia, pera lá, veio de Roma, veio não sei de onde, veio do Egito, aqui não, vamos melhorar isso aí. Então proibiu-se os festejos de rua, com aquelas orgias, e levou para os teatros de arena, que ali eles poderiam conduzir da forma melhor possível. Durou um bom tempo, mas veio o carnaval da era cristã. O Papa Paulo II, mesmo com os principais representantes da igreja contrários, ou seja, aqueles concílios papais, né, da igreja, adota oficialmente o carnaval em 590 depois de Cristo, através dos bailes de máscaras. E aí começa então a questão dos bailes de clube também, tentando, né, modificar. Mais à frente ele fala isso. A intenção era transformar assim o carnaval em uma celebração ordeira de caráter artístico, bailes e desfiles. Então, aqui é onde eu vou falar. Eu, quando garoto, no interior de São Paulo, até brincava carnaval, que a gente chamava de pular carnaval, que fica pulando que nem um bobo mesmo lá. E aí a gente ia mais nos bailes de salão, não ia para a rua, não tinha rua naquela época, né? Então o carnaval de rua, ele foi originário no Rio de Janeiro, então isso foi depois passando para outros lugares, aqui no Rio de Janeiro, tá? Aqui no Brasil, aliás, no Rio de Janeiro, nós vamos ver mais à frente. Mas o sexo desvairado, esse que a gente vê até hoje aí nas ruas, né? Bebidas, orgias e inversão de classes continuaram incorporadas a essas festas pelo povo. Então a igreja tentou tirar da rua os blocos, aquelas coisas todas, e colocar em salões de festa. Mas não adiantou, mesmo lá dentro a complicação. E aí extravasou, a igreja saiu fora também depois e continuou o que é hoje.
o carnaval na era contemporânea. Em países como a Itália e França, o carnaval ocorria em forma de desfiles urbanos, ao estilo aqui do Brasil. Primeiros blocos aparecem no Brasil no final do século XIX e tornam-se populares no início do século XX. Então, juntava aquela galera de salões de festa, de bailes de carnaval, e foram para a rua. Só que na rua é liberal, né? Folhões fantasiavam, decoravam seus próprios carros, que desfilarem nas ruas, surgindo o carro alegórico. Cópia de lá de fora, né? Na era contemporânea ainda, meados do século XX, tornou-se popular devido às marchinhas carnavalescas, tornando-o animado. Foi o que eu falei há pouco tempo atrás, quando a gente era garoto. A primeira escola de samba surgiu no Rio de Janeiro e chamava-se Deixa Falar, hoje Estácio de Sá. Não sei se ela existe ainda. Existe? Foi criada pelo sambista carioca chamado Ismael Silva. A partir daí, o carnaval de rua brasileiro toma novos formatos, com agremiações instituídas e regulamentadas, passando a ser referência no mundo. Pelo que eu estudei na época, em 2010, era o único no mundo, no Brasil, ter essas instituições. São CNPJ, são empresas. Tá? O que diz a codificação? Então agora a gente vai deixar um pouco essa história do carnaval de lado e vamos entrar aqui para a gente aprender um pouco. Lá no livro dos Espíritos, segunda parte, nós temos aquela pergunta que todo mundo sabe, né? 4 mais 5 igual a 9, 4, 5, 9. Mundo espírita ou dos espíritos, capítulo 9, intervenção dos espíritos no mundo corpóreo, e eis a pergunta: influência oculta dos espíritos sobre os nossos pensamentos e as nossas ações. Influenciam os espíritos em nossos pensamentos, nossas ações? E aí a resposta é isso, né? Tá aqui. Muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem. E aí muita gente querendo escapar do lado ruim, do lado sombrio, do umbral, fala assim: os mentores me dirigem. Apesar de eu errar de vez em quando, mas meus mentores estão ali para me dirigir, para me intuírem. Ah, é? E o mentor do mal? Não dirige você também não? Então essa questão aqui, a gente tem que analisar pelos dois ângulos. O ângulo do mentor bom, que a música até falou, né, dos anjos e demônios, e do outro lado. Porque se você se deixar, a obsessão vem, a subjugação vem, e quem vai dirigir você? É o mentor do lado bom? Ou é aquele irmão transviado do lado ruim? Então essa questão tem que ser analisada nesses dois ângulos. O local aqui foi rápido, mas tudo bem. O local descrito no livro. Então, a gente vai entrar agora no livro. Local: Campo de Santana, né? Aqui é Presidente Vargas, tá? Aqui na frente estaria o Palácio do Exército ali, tá? E aqui é dentro dele, né? Com a torre lá da Central do Brasil mais à frente. Alguém já passou por lá uma vez, já, né? Sim. Infelizmente está muito abandonado hoje, tá? Ali nesse local, a gente vai ver aqui mais à frente, é construído nessa época um hospital de campanha, um hospital dirigido por um espírito, nós vamos comentar quem é, e ele é estilo essas tendas assim, não sei se ainda hoje, esse livro é de 1982, tá? Mas é tipo essas tendas assim, que é usado em campanha, em guerras. Claro que não é verde assim, isso aqui é para exercícios, mas é uma tenda branca, aquela coisa toda, tá? Então, ela é mais ou menos assim, aquela área toda. É uma grande construção, né, que se faz ali nessa época. Desde a sexta-feira, que as equipes arregimentadas tomavam posse, completando-se as providências na noite de sábado, quando os primeiros folhões surgiam e os bailes ruidosos, carregados de bebidas, drogas e permissividades, tiveram início. Então, agora já não é mais isso. Não é mais na sexta-feira. Já é praticamente um mês antes que se forma e essas equipes começam a trabalhar. Porque vem blocos de carnaval, que estão um mês praticamente, desde o final de janeiro, parece, né? Um absurdo. Cada mês, daqui uns dias vai acabar o Natal, o Ano Novo já é bloco de carnaval. Escutem o que eu estou falando, no Rio de Janeiro. Mas é. Então esse hospital já agora não é mais formado naquela semana, antes do carnaval, e na sexta-feira eles já começam a trabalhar. Não, é bem antes. Isso aí, perguntei a alguns espíritos, eles falaram, com certeza é assim. Encarnados transitavam por aqueles sítios, aquele sítio eles chamam ali, aqueles locais, aquelas áreas ali, né? Que naquela época não era igual o que é hoje.
sem dar-se conta do que ocorria entre aquelas árvores vestutas acontecendo noutra dimensão. Então, quem passa ali nessa época, hoje, essa semana, até a semana que vem, que vai um pouco além do carnaval, quem passa ali pelo Campo de Santana, vê os bichinhos, vê as árvores, não sabe o que está acontecendo ali em cima. É a mesma coisa aqui, gente. A gente está aqui, a gente não está conseguindo, exceto quem tem a mediunidade, né, viver, mas aqui em cima tem um lar, uma escola, um hospital, em cima da gente aqui. Está lá no capítulo 6 desse livro, tá? Tem muito mais coisa. Agora então, nos livros das Fronteiras da Loucura, a gente só vai falar dele. Podíamos registrar, aqui é Manuel Filomeno de Miranda falando então, tá? Podíamos registrar que muitos fantasiados haviam obtido inspiração para suas expressões grotescas em visita a regiões inferiores no além. Uma simples máscarazinha, aquela de dente, aquela mão que pierrot, tudo isso aí são espíritos encarnados que saem do corpo e vão ter com os amiguinhos lá embaixo, não é lá em cima. Quando a gente fala lá embaixo, é uma maneira de falar, né? Umbral. Então, muitos, principalmente os ligados ao carnaval, eles vão se inspirar com espíritos inferiores no além. Não tenham dúvida. Não sou eu quem estou falando. Manuel Filomeno de Miranda, através de Divaldo. Miranda, alguém falando com ele, né? O orientador dele ali na hora. Miranda, de nossa parte, porque ele olha para aquelas pessoas ali, aquelas máscaras e tudo, ele se espanta e fica assim, chateado com aquilo ali, né? Por que eles não vão fazer coisa melhor? Mas olha só, o orientador dele, Miranda, de nossa parte, nenhuma censura ao comportamento dos nossos irmãos. Então, nem nós, né? Cada um na sua. Ele fala lá mais alguma coisa. É de lamentar, porém, que muitos se apresentam nos dias normais, 360 dias do ano, como discípulos de Jesus, preferindo agora, na semana do carnaval, Baco e seus assessores de orgia em vez do amigo afetuoso. É o português aqui. O que ele está dizendo aqui? Que muitos cristãos, de qualquer ordem, estão deixando de lado as orientações de Jesus para ir no carnaval se divertir. Ah, mas só vou ali ver os blocos, acho tão bonito, vou ver os... Então esperem para vocês verem o que vai acontecer à frente, tá? Então ele fala que aqui, ó, e aqui no meio tem até protestante, tá? Que a gente esteve investigando, tem protestante que gosta de carnaval. Não digo ir lá pular, fantasiar, mas gosta de ir lá ver. Então a gente vai ver o que acontece, geralmente com isso. O processo sutil de aliciamento se dá durante o sono, principalmente, quando os encarnados em desdobramento e invigilantes vão participar da farra. Mas como assim? Eu estou encarnado, eu vou dormir, eu vou pular do carnaval? Vai. Se você se sentir cansado no dia, com certeza você foi para a rua, foi para a farra. E aí a gente trouxe aqui um exemplo que aconteceu, eu não me lembro o ano, caso Comerge, Zona Sul, desdobramento. Quem não sabe, Comerge é o encontro de jovens durante o carnaval. Não sei, que eu me desliguei do movimento espírita há um tempo, mas deve estar ocorrendo, tá? Não tem ninguém da evangelização aqui para ver, né? Você sabe, não sabe também. É. Então, aqui em Maricá tinha um grupo que ia para Niterói fazer esse encontro, ficava com os jovens lá, esses dias de carnaval começava na sexta e até a quarta-feira de cinza, ficava lá, recluso numa escola, só estudando, fazendo teatro, música, saíram vários CDs de música nesses lugares. Então aqui acontecia um na Lagoa, era um colégio grande, um grupo grande de pessoas e de jovens que estavam num colégio, tá? Lá estudando Jesus, estudando o Espiritismo durante o carnaval. Tá, isso é um fato que ocorreu. E aí, o que os trabalhadores começaram a perceber? Que vários jovens, talvez mais da metade, nos dias subsequentes que iniciavam os trabalhos deles lá durante o dia, quando iam dormir de noite, 10 horas da noite, toca o silêncio, todo mundo dormindo, acabou. Outro dia de manhã, quando acordava às 6 horas, tinha
A maioria dos jovens cansados, não se aguentavam, com sono. Aí começaram a acreditar isso aos colchonetes. É o colchonete. Tá, no outro ano, de novo. E foram então investigar. E aí, alguém veio, deu passividade, e o Espírito veio e falou assim: olha, esses jovens e esses trabalhadores também, que estavam ali, estão saindo para farra de noite, em desdobramento. E vão pular o carnaval no clube aqui do lado, ou vão para a rua e voltam de madrugada cansadinhos e não tem, e aí tem que suportar o dia aqui, quase dormindo, quase caindo. Então vocês veem, estavam vendo, estudando a doutrina espírita, mas saindo, porque o batuquinho ali, ó, ajuda a balançar, igual a imagenzinha que eu coloquei lá no começo das palavrinhas. Então vocês veem, espíritas, tá? Comecei falando espírita, não estou falando de outra religião. Está no capítulo 6. Não isso, esse exemplo, que está em branco não está no livro não. A estudiosos do comportamento, isso aqui eu achei demais, cara. Olha, brincadeira. A estudiosos do comportamento da psique e da psique, sinceramente convencidos da necessidade de descarregarem-se as tensões e recalques nesses dias em que a carne nada vale. E aí, tem alguma coisa a dizer? Sabe o que é isso? Psicólogos, gente, psiquiatras, vai desestressar no carnaval, aproveita. Gente, olha o mal que esse profissional está fazendo. Sim, e claro, quem não é espírita não tem conhecimento. Quem é católico teria que ter um pouquinho, protestante um pouco mais, mas a maioria faz isso. Vai desestressar. E aí, quem fala isso no livro, Manuel Filomeno de Miranda, sem dúvida, alguém comentando, eu esqueci de botar outra versão nesses aí. Sem dúvida, porém, a festa é vestígio da barbárie e do primitivismo ainda reinante, e que um dia desaparecerão da terra. Lá no início eu falei, olha, as palavras que eu estou falando não são só minhas. Aqui, ó, ele chama isso de barbárie, de primitivismo, e não é tanto tempo não, 82. Ainda reinante, mas que um dia desaparecerá da terra. Isso não vai estar aqui, mas vai acontecer, de alguma forma. Vai precisar alguma coisa muito ruim acontecer, ou acontecerem várias coisas ruins, para que isso pare. Então, por isso que eu falei, espíritos elevados estão aqui nesse livro, trabalhando e ditando. Só ele, Bezerra de Menezes. Bezerra de Menezes é o coordenador desse hospital, que fica ali em cima do Campo de Santana. O Campo de Santana foi escolhido, mais à frente fala no livro também, porque é próximo do Souza Aguiar, e é próximo de onde acontece o carnaval. O carnaval naquela época acontecia na Rio Branco, os desfiles. Depois, em 83, parece, que eu cheguei no Rio em 85, já era lá. Aconteceu a Marquês de Sapucaí, construíram. Então, tudo ali do lado, né? Congrega tudo ali. Capítulo 6 do livro, eles falam isso. E aí tem o encontro com o Noel Rosa, sambista, né? Compositor. E então o Manuel Filomeno de Miranda, ele não ficou, o Dr. Bezerra de Menezes estava atendendo um caso lá, para ele não ficar ali atrapalhando, ele se sentiu pequenininho ali, saiu para caminhar em cima ali do parque, do Campo de Santana, do mundo espiritual, encontrou com um espírito ali abaixado, ajudando, e ele falou assim, eu conheço esse espírito. Manuel Filomeno de Miranda falando, eu conheço esse indivíduo. Você chegou, perguntou o nome dele, respondeu, sou Noel Rosa, começou a conversar com ele, e aí Noel Rosa tem um papo, um capítulo, conversando com o Manuel Filomeno de Miranda. Então, quase um capítulo. Sem existências morais, ele falando, tá? Resvalei, não poucas vezes, carpindo, eu esqueço toda vez dessa palavra, reclamar, carpindo, reclamar, lamuriar, lastimar, na soledade, sozinho, né? Ele estava aqui sozinho, solidão, estar só, na soledade e na fuga pelos alcoólicos e drogas outras, o tormento que não me deixava. Então ele, mesmo depois de desencarnado, ele procurava ainda. Procurei saber, ele desencarnou novo por poemia, principalmente pulmão, aquelas coisas todas, aquelas doenças. Desencarnou novo, jovem, né? Quanto? 23
23, eu achei que fosse mais um pouquinho. Obrigado. Para vocês verem, né? E era um espírito que tinha uma condição de música, de composição. Vamos lá, então ele vai, desencarna e fica aí vagando, ainda em busca disso. E o tormento que não deixava. Mas, embora não fosse um herói, porque muita gente, né, considera ele, né, um grande compositor, e tem nas ruas de Vila Isabel tem a calçada com as letras de algumas estrofes de música dele, nome dele. Embora não fosse um herói, ele fala outras coisas, a minha memória gerou simpatias e a mensagem das músicas provocou amizades. Então, as letras, as músicas, os amigos, as simpatias que ele deixou aqui, muitos fizeram orações, pedidos, intercederam por ele, e ele conseguiu então, né, ajuda. Aí ele diz no finalzinho lá, que o carnaval, para mim, é passado de dor, e a caridade hoje, que ele faz, é-me festa de todo dia, qual primavera que surge após o inverno demorado e sombrio. Ele deixou o carnaval de lado, na espiritualidade. Capítulo 6. Esse capítulo tem bastante coisa. E aí vamos ver o posto central de atendimento. Pude observar que o acampamento de emergência socorrista ocupava quase toda a área da praça. Creio que hoje é tudo, né? Não, acho que mais tempo. Apertei errado aqui. Substância ectoplasmática, olha só isso aí. Retirada das pessoas residentes nas cercanias, ou está em branco agora, mas está no livro. Ou das pessoas que passam por ali, igrejas, centros espíritas, centros de umbanda, de candomblé, tudo onde podem retirar substâncias ectoplasmáticas para a construção espiritual e manter esse hospital, né, aqui no espiritual, são retirados da gente. Claro que eles têm manipulação dos fluidos deles, mas há necessidade. É a mesma coisa o passe, né? Um pouco de cada um. Bem como da natureza, foi movimentada para a edificação do conjunto, das muralhas defensivas que renteavam internamente com as grades que resguardam o parque apazível. Então, por exemplo, tem uma igreja próxima orando, louvando, é de lá que vem ajuda. Um centro espírita com a palestra, é de lá que vem ajuda. Capítulo 7 do livro. Amplos barracões, aí eu disse lá naquela imagem que a gente ia explicar, né? A semelhança de tendas revestidas de lona, com equipamentos especiais para os diversos tipos de atendimento. Então, cada setor dele é uma coisa. Voluntários adestrados, premunidos de recursos magnéticos, postavam-se em vigília nos portões de acesso, enquanto outros rodavam pelas fronteiras da construção, significando proteção e resistência pacífica contra o mal. O campo de portões principais, um virado para o Souza Guiar e um virado para o Saara. Então ali, naqueles portões, tem uma guarda bem postada ali de espíritos para proteger, contra espíritos do mal que querem atacar também, tá? Então eles têm ali isso aí. Mas aqui ele fala que em volta também é necessário fazer essa resistência e proteção. Igual a muralha de nosso lar, né? Só que lá eles têm aquele campo magnético todo. Ali não, ali é uma coisa provisória, então precisa de muita ajuda. Esse posto central de atendimento tem um centro de comunicações. O que faz esse centro de comunicações? Meu Deus. Registrava apelos de notícias de várias ordens, de onde emanavam as diretrizes para atendimento. Então ele fala no livro que assim, não é qualquer pedido que chega lá, não é qualquer um, é aquele pedido que vem com entonação de solicitação de ajuda mesmo, e que eles avaliam para ver se é necessário o atendimento ou não, e se precisa atender. E tem pedidos que não são atendidos, aliás, a maioria, né? E que os seletores, pelo tom vibratório com que se fazia emitida, expressavam a necessidade de suas imediatas providências. O centro de comunicações captava rogativas e distribuía mensageiros da paz na direção dos suplicantes. Então, é como se fosse uma torre de recepção de mensagens, só que, né, pela emanação de fluidos. Então, a rogativa, a oração de quem está fazendo, tanto desencarnado quanto encarnado, chega nessas torres, eles recebem como se fosse uma onda magnética,
decifram e despacham mensageiros. E às vezes vai o Dr. Bezerra Menezes mesmo. Nós vamos ver aí. Pronto, vamos chegar. O livro tem vários casos. Não dá para falar, já são 8h17, mas vários casos. Então a gente selecionou 4 para colocarmos aqui. 4 assuntos um pouco diferentes um do outro, para vocês verem quanta coisa acontece. Tem até desencarne coletivo naquele valão da Presidente Vargas. Tem um carro que cai lá com 5 jovens, para vocês terem uma ideia. Caso Irmãs. Chega em uma ambulância uma jovem de 18 anos, recém-desencarnada e em estado de coma no mundo espiritual. Portadora de deficiência cardíaca devido a fatores kármicos quando tirou a própria vida com uma arma de fogo. Então ela se suicidou numa vida, faltava bastante tempo para ela ainda, então ela veio para cumprir aquilo. De princípios rígidos, fora enganada por aproveitador quando apenas caminhava na rua apreciando o carnaval. Só isso. Ela era católica, rígida, morava com a avózinha, se eu não me engano, e assim, tinha um grupinho de jovens muito bom, pessoas ordeiras, mas convidaram ela para ir ver o carnaval na rua. E aí, isso no Rio de Janeiro. E aí ela foi. Só que lá um galanteador, aproveitador, que era desses que aliciam moças, jovens mesmo, começou a bater um papo com ela e ela caiu no papo dele, convidou ela para ir para o apartamento dele, que não era um tipo um bordel, que tinha uma gigolô lá, e ele vai, então chegando lá, ela vê que ela caiu numa cilada, ele bota aquele LSD, é um negócio, ele coloca, fala o nome aqui no livro da substância, e ela desmaia ali, ele se aproveita e ela tenta se debater. Como ela tinha problema cardíaco, ela desencarna ali nos braços dele ali. E a avózinha dela que já sabia, ela estava a avózinha dela acompanhando, foi a avózinha dela que ajudou no desenlace junto com outros mensageiros que ela pediu ajuda. Tá? Então foi nos dias de carnaval. Simplesmente porque foi na rua ver o carnaval. Só isso. A pequena cirurgia feita na área coronária, né, do coração, na área cardíaca, feita por Dr. Bezerra de Menezes, visava drenar as cargas de energia venenosa geradas pelo medo. E também ele faz uma outra coisa lá, mas isso eu vou deixar para vocês verem no livro. Capítulo 8. Caso Noemi. Isso aqui é interessante. Olha isso. Os atendimentos não ocorrem somente em decorrência do carnaval. Eles estão ali para ajudar. E quando é um caso muito necessário, eles vão atender. Este caso não é relacionado ao carnaval, por isso que eu trouxe também. Jovem, aproximadamente 20 anos, casou-se cedo, estimulada pela mãe, exigente e ambiciosa. A mãe era exigente e ambiciosa, queria dinheiro, queria luxo, tá? Então ela se casa com um jovem que, se eu não me engano, era militar, mas ela não queria casar com ele ali, né? Aí tem uma questão por quê. O livro tem 3 capítulos só desse caso aí. O pai, o senhor Arthur, eminente e bondoso médico, desencarna ainda novo. Ele desencarnara então, e já, como era um médico bondoso e não tinha dinheiro, porque ajudava, assim como o Dr. Bezerra Menezes fez, ele ajudava muito. E a mãe, a esposa dele, ele teve uma aprovação muito dura com ela, porque ela era ambiciosa e queria dinheiro, queria status, e ele não queria isso, né? Então era num clínico que desencarna ainda jovem, mas ele se preocupava com a filha porque viu o que estava acontecendo. Ele teve essa condição de estar ali ainda ajudando. E esse Arthur ajuda também, né, lá nesse posto de atendimento do Campo de Santana. Noemi descobre, a trama é tão grande que são 3 capítulos, tá? Noemi descobre relacionamento do esposo jovem, né, com a mãe, viúva, e decide subtrair a vida cortando os pulsos. Então ela arma uma cilada, né, e quando chega em casa, logo depois, ela encontra os dois ali em atos de amor na cama. Então ela tenta se suicidar. Ajudada pelo posto, a pedido do pai, com a interferência do Dr. Bezerra de Menezes, lá no Souza Aguiar, porque ela foi levada para lá,
né? Então lá, além da equipe encarnada ali, estava a equipe do Dr. Bezerra também tentando. Mas aí acontecem algumas outras coisas que o Dr. Bezerra Menezes faz, mas que eu também vou deixar para vocês lerem no livro, porque é saudável a leitura. O eminente benfeitor auxilia, bem como o seu obsessor. Mas vamos lá ver o que acontece além disso. Capítulos 13, 14 e 15. Caso de homicídio. Na ala dos agitados sob controle, no mundo espiritual, nesse campo, chamou-nos a atenção um homem que, embora medicado, gritava, tentando segurar o ventre, o abdômen. Alguém disse, para o Miranda, é uma vítima de homicídio cruel. Mais uma vez, passeava com a esposa e a filha para ver o carnaval também na Presidente Vargas. Aí, se eu não me engano, fala da Presidente Vargas. Tá? Ele passeava com a filha e a esposa no dia de carnaval para ver os carros alegóricos, ver o carnaval. E dois mascarados, pessoal que pula carnaval de máscara aí, ou tipo bate-bola, começaram a perseguir e cantar a moça. Está lá no livro desse jeito, nós deixamos assim: a moça e a senhora. Então, vejam bem, mesmo com o esposo, né, e pai ali do lado, né, a menina e a senhora, com o esposo e pai ali, eles estavam perturbando as duas. Olha isso, o que a droga, o que a bebida não faz. E o pai, então, né, a princípio, ele tolerou essa intromissão dos foliões, tentando sair de perto e tal, mas os caras seguiam, não tinha jeito. E aí, ele reagiu verbalmente, deve ter xingado, né, gerando um atrito. E um deles lá, depois dessa briga, empurra e tal, soco para lá, soco para cá, esfaqueou o ventre desse senhor, do pai. Eu esqueço o nome. Quem estava conversando com o Manuel Filomeno Miranda, o orientador, disse assim: poderia ter evitado o acontecimento, que fazia parte de seu programa kármico, mas não em tais ou quais circunstâncias. E aí eu vou perguntar para vocês: então não foi um suicídio também? Está falando do caso de homicídio. Porque olha só, ele poderia ter evitado o acontecimento, apesar de que isso faria parte do seu processo kármico, porque ele em outra vida malbaratou o seu ventre, o seu estômago, essa área aqui do abdômen. Então causou problemas, desencarnou em outra vida por esse ato, por esse fato, aliás. Só que nessa vida não era para ele morrer esfaqueado. Ele poderia ter um câncer, ele poderia ter uma gastrite aguda e desencarnar, qualquer coisa assim nessa área, no intestino. Mas ele abreviou. Reagindo. Não só reagindo, aonde ele estava? Na psicosfera. Carnaval. Tá? Não é considerado um suicídio direto, mas é indireto. Capítulo 22. Não é pela circunstância do ato, mas é pelo fato de ele estar onde não devia. Caso de espíritas. Caso de espíritas. Então vocês viram que eu não coloquei aqui praticamente católico, não coloquei protestante, coloquei a gente. Está no livro, falando sobre nós. O exercício da mediunidade, por que eu falo falando sobre nós? Porque acontece assim, aprendi na vida, né, da caserna, quando alguém fazia uma coisa errada lá fora, o marinheiro tal, o sargento da marinha tal, o oficial da marinha tal, eles não designam o primeiro nome do cara, eles primeiro é a instituição. E aqui então a gente está designando a nós, as instituições e a doutrina espírita, ou seja, quem postula a doutrina espírita. O exercício da mediunidade requer atenção e disciplina íntima, perseverança e assiduidade no exercício, estudo cuidadoso da doutrina espírita. Então o livro começa a falar sobre isso. E aí, Júlia, que ainda não se firmaram nos postulados e na gravidade da adoção do comportamento espírita, resolve ir a um desfile. Era uma jovem, grupo de jovem, que estava sendo preparada ali para palestras, para mediunidade, porque ela estava estudando, foi orientada a não ir, foi orientada a não sair nesses dias, né? Então ela resolve mesmo assim
Ela gostava. É o que eu disse no início. Assim, ó. Esquenta tamborins, aí já era. As entidades adversárias que conhecem as fraquezas humanas, as fraquezas dela, ela tinha. Vão lá no livro ver para vocês verem. Porque as possuírem também e que dão plantão ao lado de suas vítimas em potencial. Então ela tinha um problema. Ela tinha uma questão. E ela resolve ir. Então esses irmãozinhos que querem que ela caia, que ela não faça parte da mediúnica, que ela não faça parte dos trabalhos da casa, queriam derrubá-la. E às vezes derrubam até a casa através de pessoas assim. Vide, aconteceu na casa espírita. Não é? Então ela sai e eles vão atrás. Um deles fala assim, ó: irei utilizar-me de Júlia, atirando sobre ela um maníaco sexual, embriagado, para gerar confusão. Antes, inspirá-la-ei à bebida, ao odor do lança-perfume. E aí, vamos lá no livro, ver o que acontece. Capítulo 23, tá? Convite ao otimismo, está no livro. Então, notava-se, agora olha só isso, a gente sempre comenta isso, notava-se em torno da Terra faixas vibratórias concêntricas, né? Fazendo em volta da Terra, né? Do país aqui não, que a envolviam, desde as mais condensadas, mais próximas da física, até as mais sutis, ou seja, desde aqui até uma certa altura bem alta, né? Isso que ele vai falar acontecia, envolvendo a Terra. Por um processo de sintonia, os desencarnados imantam-se aquelas que lhes são afins, as coisas ruins. Agora, na última noite do carnaval, era-me possível perceber, então na terça-feira, né, sem qualquer esforço de concentração, ele não precisava se concentrar para ver, a densa e larga faixa de vibrações ruins, numa espessura de alguns quilômetros acima da superfície. Na Terra? Terra toda. E o carnaval só aqui no Brasil? Não. Carnaval é no mundo. No mundo. Alguns lugares podem não fazer nessa época, tá? Mas ela é no mundo. Ela é no mundo. Nós acabamos de ver. Veneza, Itália, Roma, Grécia. No mundo. Entendeu? Os carros alegóricos vieram de fora. Entendeu? Aqui é que se institucionalizou, como eu disse lá no começo. Virou instituições, virou coisa de concurso, de jogos mesmo, tudo isso aí, entendeu? Mas é no mundo todo. Só que aí eu vou concordar em parte com você. A maior parte densa negritude que se joga para a psicosfera somos nós, brasileiros. E o Rio de Janeiro com grande potencial para isso. Convite ao otimismo. Então vamos lá, olha aí. Há milhões de pessoas envolvidas no bárbaro divertimento. Aqui já é, se eu não me engano, o doutor Bezerra Menezes falando. Aqui eu fui pesquisar e está em branco, é mais ou menos 1/4 da população mundial que vai para o carnaval, né? 1/4 da população. Se bota aí 6 bilhões, vai dar aí 1 bilhão e pouco, né? Entendeu? E há um número muito superior de criaturas que não lhe oferecem culto. Aí eu botei nós aqui, mas para incentivar, né? Mas eu sei que tem muitos que não entram no nós ali, tá? Então, graças a Deus, ainda é assim. Então, 3/4 da população mundial não vão para essa questão do carnaval. Ouvem uma musiquinha, mas está em casa, né? E graças a Deus também temos quantos se utilizam desses dias para buscar recantos interioranos aprazíveis, regiões serranas e de praias para o refazimento. Então, ir à praia não é pecado. Ir para a serra, ir para algum lugar, passear, ir para recantos interioranos, não é, entendeu? Ir para um retiro, entendeu? Não precisa ir para um retiro estudar, mas se retira num lugar desses aí, né? Estudos e meditações e encontros. Aí nós temos o ENEF e o Comerge. O Comerge eu comentei que é dos jovens e o ENEF é da família. Aqui em Maricá nós fazíamos isso no nosso lar. Álvaro está balançando a cabeça, ele participou, né, algumas vezes. Então, aliás, todo ano, né, Álvaro? Então nós fizemos acho que 6 anos no nosso lar, né? Vai ter esse ano. Vai ter? Gelvi.
Então, porque durante o ano vai alguém lá na CERJ, obrigado. Na CERJ, uma vez por mês, vai uma equipe lá para aprender, para ver o que vai ser feito e depois a criatividade de cada um dentro daquele tema que eles escolhem. E aí ficam os dias de carnaval. Não é recluso igual os jovens. Vai lá de manhã, tem os trabalhos, as atividades, almoço para quem quer, e no início a gente fazia com almoço. Depois dos 8 últimos anos o pessoal não quis e preferiu ficar até 2 horas da tarde e ir embora para casa almoçar. Acho que é só a tarde, né? Então, é isso que desanima quem trabalha, porque eu fiquei à frente esses 6 anos, então todo mês eu ia para o ZERJ o dia inteiro, um sábado o dia inteiro, para depois a pessoa chegar e querer só... É a mesma coisa que eu falo de encontro. Encontro não é um palestrante, encontro são 2 ou 3, porque você trabalha o ano inteiro para aquilo. Para eu ouvir um palestrante falar 1h30, isso é palestra. Não, são 3 dias. Sim, mas é metade do dia. Os jovens ficam 5 ou 6 dias o dia todo lá, é a noite toda, dormem lá inclusive. Nós somos preguiçosos. Concluindo, pergunte então a si mesmo agora: vale a pena a gente pagar alto preço exigido por alguns dias de loucura? Alto preço aí é da nossa vida, né? Mas vale a pena a gente pagar um preço para se divertir num local, num sítio, numa praia, se divertir, longe disso tudo. Cabe a cada um, aqui é meu, o que está em branco sou eu falando. Cabe a cada um avaliar o que queremos, suportando com responsabilidade as consequências de nossas escolhas. Por isso são as consequências do carnaval. Então aqui a gente coloca, cada um arca com a sua consequência. Ninguém aqui vai censurar ninguém aqui vai proibir ninguém de ir ao carnaval. Eu acho que é por isso que faltou muita gente, com medo dessa questão. Mas a questão é que o Espiritismo explica, é a questão íntima de cada um. A responsabilidade está no seu interior, no seu íntimo. É você que se responsabiliza pelo que você faz. Então se você quer ir, sim, vá, você não está proibido, você não está ali recluso para não ir. Não. Mas assuma as responsabilidades daquilo que aconteceu, inclusive as espirituais, como nós vimos nesses 4 casos aí. Aí tem aquela música, né? Que atrás do trio elétrico só não vai quem já morreu, né? Olha que mentira, gente. Também vai, eu poderia até mudar. Só vai quem já morreu. Entendeu? Ou seja, a maioria que está ali pulando são eles. São aqueles de baixo grau evolutivo. E aqueles que gostam aqui encarnados. Então a maioria que está lá não é encarnado, é desencarnado. Porque se a gente tem 6 bilhões, né, e não sei quantos, um terço está encarnado, ou outro 2 terços desencarnado, imagina quanto que não está indo atrás do trio elétrico ali. Não é? Ou então imagina quem não está lá na rua cheirando aquelas bebidas, aquelas drogas, o simples cigarro. Então, gente, é para a gente avaliar. Então a bibliografia que nós fizemos é o Livro dos Espíritos, o Evangelho, esse livro aqui, Nas Fronteiras da Loucura, e algumas pesquisas na internet sobre a história do carnaval. Então, quero agradecer a todos que estiveram aqui, aqueles que vão vir pela internet, que possam refletir, possam avaliar o que nós falamos. Não fomos nós, apesar de ter algumas coisinhas que nós colocamos em branco ali, mas foram pesquisas, né? Busquem verificar, se eu não me engano já tem PDF esse livro também, tá? Busquem ler, busquem procurar saber mais. Tem outras coisas sobre carnaval também na internet, né? Eu queria só ler uma coisinha aqui, eu sei que já passou alguns minutinhos, mas a música era demorada também, né? 6 minutos de música. Assim, olha só o que ele fala logo no início do livro. A cidade regurgitante era um pandemônio nos dias de carnaval, né? A multidão de desencarnados se misturava mole, ou seja, a turba humana, em excitação nos sentidos físicos, dominava a paisagem sombria das avenidas, ruas, praças fericamente iluminadas, mas cujas luzes não venciam a psicosfera carregada de vibrações de baixo teor. Parecia que as milhares de lâmpadas coloridas apenas bruxuleavam à noite, como ocorre quando desabam fortes tempestades. Ou seja, escurece tudo,
apesar de ter luz, é a luzinha fraquinha, né? Podíamos registrar que muitos fantasiados, não, isso aqui eu já falei, né? Isso, então é isso. Então eu vou mais uma vez agradecer a todos pela presença e pelo convite que foi me feito e a oportunidade dada. Uma boa noite a todos, muito obrigado e muita paz e tranquilidade nesse carnaval para todos nós.